Muito boa noite, família. Espero que todos vocês sejam muito bem-vindos aqui no canal do Marcola. Vim trazer algumas informações com vocês, conversar um pouquinho sobre algumas situações do nosso futebol, como, por exemplo, a procura da CBF pelo técnico Carlo Ancelotti, além de outros nomes, como o Jorge Jesus, o próprio Abel Ferreira. Estreia do Kleber Xavier na equipe do Santos. E aí, Santista, qual que é o problema da equipe? É gestão, é elenco, é treinador? E além disso, falar também sobre os jogos do final de semana na Supercopa Psico. Então, para a gente já dar início sobre tudo que a gente tem para falar aqui, vamos começar com Supercopa Psico. Falando de Supercopa Psico, vamos lá. No sábado já vamos começar a terceira rodada da Copa, e sabe o que isso significa? Já é praticamente mata-mata. Muitas equipes precisam vencer para conseguir garantir a classificação, e algumas outras equipes já basicamente conseguiram, estão ali para tentar conseguir pegar, vamos dizer assim, uma equipe que não foi tão bem durante o campeonato, né? A gente sabe que virou mata-mata não quer dizer nada. As equipes mudam, tem muitos atletas que não estavam vindo, que passam a vir. A gente sabe que o time que não estava tão bom, de repente se encontra e começa a jogar muito bem. Então, quando virar o mata-mata, eu tenho certeza que vai ter um outro campeonato. Mas aí, sobre a Supercopa Psico, vamos lá. No sábado, o primeiro jogo, às 12h40, é Frig Brasil contra Aquarela. Aquarela, que é a atual campeã da Supercopa Psico, sempre faço questão de relembrar isso, porque eles conseguiram isso com méritos. Então, são atuais campeões, estão numa situação até que tranquila, vamos dizer assim. Tem totais condições de passar, precisam vencer o jogo para garantir a sua classificação e o primeiro lugar do grupo. Um empate não é um resultado ruim, porque um empate eles já conseguem garantir a classificação, mas ficam em segundo lugar. Se eles perderem o jogo, aí a Aquarela precisa ficar de olho no jogo que vai ser das 2h20, que é o Colômbia e o Unidos do JB. Antes da gente falar desse jogo do Unidos do JB e do Colômbia, vamos falar um pouquinho sobre a situação também da Frig. A Frig venceu os seus dois primeiros jogos, vem com um time assim, muito forte, muito equilibrado, e é um time que, embora assim, eu vi os comentários que a gente vê ali no campo, o pessoal fala, a gente tá esperando mais. Eu acho que é um time que tá entregando muito mesmo. Por quê? É um time que não sofre. E isso dentro de um campeonato é muito importante. Você ir lá, faz seus gols, não toma os gols, consegue controlar muito bem o jogo, acabou o jogo, você venceu, tranquilo, parece que não teve dificuldade nenhuma. Assim, a Frig tem sido um time muito equilibrado e, na minha opinião, tem sido um time muito forte, que tem totais condições de ir muito longe nesse campeonato. Se a Frig vencer o jogo, aí já está em primeiro lugar no grupo, já passa como primeiro mesmo, não tem mais nada para... Aí é só esperar o próximo adversário. Além disso, se a Frig empatar, também passa em primeiro colocado dentro desse grupo, consegue segurar ali tanto a Aquarela quanto o Unidos, quanto o Colômbia. E se a Frig perder, passa em segundo, mas é uma das equipes que já está no mata-mata, né? Já está classificada, e aí não tem nenhuma das outras duas equipes consegue alcançar a Frig. Agora falando sobre o segundo jogo, seria o do Colômbia e do Unidos. O Colômbia tem uma situação um pouco mais delicada, perdeu os seus dois primeiros jogos, vai em busca da vitória nesse último jogo, porque de repente pode surgir uma vaguinha ali pelo índice técnico, que ainda passam dois terceiros colocados, seriam os dois melhores terceiros colocados. Então o Colômbia vai tentar ainda buscar essa vaguinha, tem que ganhar muito bem do Unidos. O Unidos, por outro lado, empatou o jogo contra a Aquarela e perdeu depois o jogo contra a Frig, e agora vai em busca da sua primeira vitória na Copa, e também está de olho nessa vaga do índice técnico ali. Às vezes, dependendo de como for o resultado lá no jogo do Aquarela, às vezes, quem sabe, não dá para chegar também. Mas aí precisa fazer as contas também da questão de saldo de gols, e eu não tenho essas contas aqui agora. Mas, no geral, as duas equipes elas precisam vencer, não tem outra alternativa, precisa vencer. Então, nesse jogo, eu não acredito que tenha um empate. Um empate é prejudicial para as duas equipes. Já no domingo, a gente vai ter o jogo do Central e Invasão. Tem dois invasões lá, se não me engano, o Invasão Maloca e o Invasão FC, que é lá de baixo mesmo. O Central e o Invasão vão fazer a sua segunda rodada. No domingo, como tem mais grupos, os jogos estão um pouco mais atrasados. Então, eles vão fazer os seus segundos jogos. O Central perdeu o primeiro, e o Invasão, eu não lembro se o Invasão chegou a vencer ou não. Eu vou procurar aqui e depois eu trago as informações para vocês. Aqui, achei. O Invasão e o Central, os dois perderam os seus primeiros jogos.
Então é primordial, porque no domingo não tem a passagem do terceiro colocado, passa só os 2 melhores do grupo, e eles vão se aproveitar que o jogo depois é Shekinah e de vez em quando, né? Então assim, pensando em uma vitória de um dos times, o outro já pode ficar em segundo lugar e já garante uma situação melhor para a última rodada, né? Então a gente vai ter o jogo depois do Shekinah e do de vez em quando, e o primeiro jogo no domingo é o do Invasão e o Central, né? Central, time da casa, o Invasão, eu acho que é o Invasão Maloca, não tenho certeza, aqui deixa eu ver se eu acho até aqui o post deles, é Invasão FC, isso mesmo, é o Invasão FC, o time é muito forte também, é um time muito bom, fez um bom jogo, pelo que falaram, esses 2 jogos que teve, tanto do Invasão quanto do Central, do Shekinah e do de vez em quando, eu não fiz a transmissão quando eles fizeram na primeira rodada. Não fiz a transmissão, mas pelo que falaram, foram 2 jogos muito bons. O que faltou ali foi eficiência nos ataques. Então, normalmente futebol é isso. Às vezes você nem joga tão bem, mas se o ataque é eficiente, você vai lá, marca 1, marca 2, marca 3, outro time não consegue marcar nenhum e fica por isso mesmo. Então, vamos ter um jogo. Lembrando que de domingo a gente ainda não tem as definições, né? Estamos, se eu não me engano, eu acho que é o segundo ou terceiro grupo de domingo que já está fazendo a segunda partida, né? De sábado a gente já está entrando na terceira rodada, beleza? Agora vamos lá, falando sobre o futebol brasileiro no geral. CBF teve várias reviravoltas essa semana, falou que estava praticamente fechada com o Ancelotti, depois disso o Ancelotti voltou atrás, provavelmente por causa de uma proposta da Arábia Saudita, que pagaria muito mais para ele. Depois falaram que foi problemas com o Real Madrid, aí disse que a CBF começou a voltar a atenção para outros nomes, como por exemplo, Jorge Jesus e Abel Ferreira. Não fechando, obviamente, com nenhum desses nomes ainda. Agora, a última notícia que se tem é que a CBF vai esperar o Real Madrid não ter mais chances de ganhar a La Liga, e aí o Ancelotti iria se acertar lá com o clube. O clube parece que já tem acertado que talvez vá mudar o comando técnico da equipe. A ideia é trazer o Xabi Alonso, que está no Bayern Leverkusen, da Alemanha, e a ideia é trazer o Ancelotti para o Brasil, para que já na data FIFA, se não me engano, de junho, ele já esteja presente com a seleção, já possa fazer a convocação, já possa começar a implementar o seu trabalho, mas não está descartado surgir um outro nome aí. E aí, a minha pergunta para todos vocês aqui é assim, será que o Ancelotti realmente ele tem esse poder de mudar a nossa seleção, colocar a nossa seleção num patamar acima, ou a CBF, mais uma vez, está dando um tiro no escuro e esperando acertar alguma coisa? Do que eu acompanho dos trabalhos do Ancelotti, a gente não vai ver um trabalho, por exemplo, igual do Pep Guardiola, a gente não vai ver um trabalho igual do Hansi Flick lá no Barcelona, eu acho que a gente não vai ver um trabalho igual o Klopp fez no Liverpool, mas eu acho que o Ancelotti ele vai resolver um problema que tem sido muito constante no Brasil, que é a gestão de elenco. Tirando esse último ano de Real Madrid, que chegou o Mbappé, e aí teve todo aquele negócio de vai jogar Mbappé, vai jogar Vinícius, vai jogar Rodrigo, vai jogar o Bellingham, o Fede Valverde, o Modric não se aposentou, e aí o que a gente vai fazer? Então, assim, eu acho que o Ancelotti, nesse último ano, ele teve muitos problemas para gerir o elenco do Real Madrid. No geral, se a gente pegar todos os outros anos dele, pegar todas as outras Champions que ele ganhou, passando por Milan, passando pela Inter, todos os outros trabalhos dele, inclusive em clubes menores, seja na Inglaterra, na Itália, em outros países, ele sempre fez um trabalho de gestão de elenco muito bom. Então, acho que ele vem para resolver um problema. Mas, taticamente, eu não sei se o Ancelotti vai ter a capacidade de colocar o que se espera. Porque o que a gente espera, muitas vezes, falando de seleção brasileira? Que o Brasil ele volte a ser uma grande equipe, igual a gente viu em 2002, igual a gente viu em 98, igual a gente viu em 2006. Lembrando que dessas aí, apenas em 2002 que a gente ganhou. Em 98 foi vice-colocado, perdeu para a França, na própria França. E em 2006, se não me engano, foi na Alemanha a Copa, foi eliminado para a França também, e foi eliminado nas quartas de final. Então, assim, são seleções que não ganharam, mas eram seleções que jogavam muito bem. Perdeu porque encontrou um adversário melhor. E o que acontece? Agora a gente vem olhando, o Brasil ele tem sido eliminado para seleções que não têm o mesmo peso, por exemplo, igual uma França, igual uma Alemanha. Porém, a questão não é nem o peso da outra seleção, a questão é que o Brasil ele não consegue se impor sobre esses times. E eu não sei se o Ancelotti é um cara que realmente vale a pena esperar. Ele vai resolver alguns problemas, talvez aqui dentro da seleção, mas falando de futebolisticamente, bola jogada, não sei se ele, obviamente eu acho que ele ainda é a melhor opção do que a maioria dos brasileiros aqui, mas não sei se ele chega para resolver o problema do futebol bonito no Brasil.
Entre as opções, Abel Ferreira, que falaram muito lá, que inclusive que a Leila tinha dado sinal verde para negociar. Abel Ferreira também não é um cara que eu vejo que vai fazer o Brasil ter um futebol bonito, vistoso, de toque, de passagem e tal. É futebol eficiente. Eu sou palmeirense, eu posso falar. Abel Ferreira é um futebol eficiente. Ele aprendeu a jogar. Aqui no Brasil se espera muito o resultado. Então ele vai lá e faz o resultado. Teve momentos que o Palmeiras jogou muito bem. Um time muito encaixado, uma proposta bem agressiva, mas ainda assim, era um time extremamente vertical. Era bola no lateral, lateral para frente, do ponto, o ponto fazia uma transição. Então, assim, o que se espera do Brasil, eu sei que fica muito abaixo. Além disso, o Jorge Jesus. O Jorge Jesus ele tem um trabalho de imposição física muito grande, ele tem um trabalho de muita intensidade, e ele fez o Flamengo de 2019 jogar muito bem. Porém, se a gente for pensar nos outros trabalhos dele, ele só conseguiu repetir isso no Al Hilal com todas as estrelas. Pensando no Brasil, tem que ver como ele faria, além também da gestão de elenco, que, como eu falei, para mim, nesse caso, o Ancelotti realmente é o melhor. Mas fica a dúvida ali do que se esperar desse trabalho, ainda mais pensando em Copa do Mundo. O Ancelotti, se ele vier agora, ele tem 1 ano para trabalhar com o Brasil, então eu acho que é um trabalho meio complicado de se fazer. E aí a gente falando também sobre Santos, o Santos ele tá com uma dificuldade imensa de se acertar. Ontem teve invasão lá na Vila Belmiro, teve, como alguns jornalistas gostam de falar, tem uma batalha campal lá, a torcida é extremamente revoltada com a diretoria, com o elenco. E assim, na minha visão, o maior problema do Santos hoje está dentro da diretoria. Gestão, no geral, não é gestão de elenco como a gente fala para os treinadores, é gestão no geral. O elenco do Santos é fraco? É, mas já passaram 2, 3, 4, 5 técnicos desde que o Marcelo Teixeira assumiu. Ano passado o Santos fez uma Série B que, assim, do que se espera de um time grande quando acaba caindo, primeiro que espera que o time grande não caia. Segundo, caiu, a gente espera que volte já no primeiro ano e que volte bem. Que faça uma campanha, assim, muito acima. E o Santos não fez. O Santos, por diversos momentos, se questionava se poderia ganhar a Série B, e teve alguns poucos momentos ali que o pessoal não sabia nem se o Santos conseguiria subir. Pensando nisso tudo, tem que ver o que a diretoria tem feito, e do que eu tenho visto até agora, não acompanho sempre os jogos do Santos, mas eu ouço muitos programas esportivos e, como eu falei, eu gosto muito de ver o futebol no geral. O problema do Santos foi a montagem do elenco, que ficou totalmente na mão da diretoria, né? Primeiro colocaram um caixinha, depois tiraram um caixinha. Então, nesse caso, você compra o elenco, você compra os jogadores ali pensando no seu time. No caso dessa comissão que está chegando agora, está iniciando o trabalho, ontem quase que iniciam o trabalho com uma derrota, Gabriel Brazão fez uma bela defesa de pênalti ontem, então precisa ver. O elenco do Santos é tão fraco assim que precisa ser remontado? Precisa de peças pontuais? Lembrando, o Santos está sem Neymar, o Santos está sem o Zé Rafael, que no Palmeiras foi um volante muito competente, extremamente completo. O Horizon lá, ele também não está jogando muito bem. É problema físico, é problema de lesão, o que é? Tem algumas perguntas que ficam aí, mas será que Kleber Xavier, iniciando seu trabalho, a antiga comissão ali do Tite, vai conseguir dar jeito nesse Santos? Ou o problema é tão mais embaixo que não importa o treinador que vier, que não tem o que fazer? Então é isso, gente. Fica a pergunta aí, principalmente para você, torcedor santista. O Santos é uma grande equipe brasileira, mas tem passado por muitos apuros, não só na parte financeira, como também dentro de campo, principalmente pensando em elenco, né? O Santos se reforçou com muitos jogadores e nenhum deles parece que tem produzido o suficiente para poder manter o time na Série A. Ainda, é cedo para falar em rebaixamento? Mas lembrando que para uma equipe que a gente sabe que não vai brigar por título, o Santos precisa de toda a pontuação possível para não ter que ficar contando com o resultado dos outros lá para o final. Beleza? Então é isso, gente. Supercopa P5 nesse final de semana. Os jogos de sábado, provavelmente as transmissões vão ser feitas no Instagram e os jogos de domingo aqui no YouTube. Beleza? Qualquer outro recado a mais, eu vou deixar lá no Instagram. Como sempre, aqui embaixo vai estar passando aqui para vocês todas as informações. Meu Instagram tá aí, beleza? Então é isso, pessoal. Tem muita novidade vindo aí, não deixem de acompanhar. Conto com todos vocês. Um abração, vamos começar super bem esse final de semana, beleza? Então, até mais.